Tem coisa que a gente passa na vida que parece mentira, e mesmo depois de tanto tempo, ainda me pego olhando para o teto e pensando: como é que eu cheguei naquele ponto? Talvez você aí do outro lado entenda. Porque tem fases da vida que a gente simplesmente sobrevive. Vai levando como se não tivesse escolha. E quando vê, tá ali, esquecida dentro da própria história. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Meu nome é Carmelita Aparecida Gomes. Hoje eu tenho 72 anos, mas essa história começou quando eu ainda tinha 46. Na época, eu era dona de casa, casada com o Edivaldo, mãe da Thalita e do André. A gente morava num bairro de classe média em Juiz de Fora, numa casa simples, mas arrumadinha. Quem me conhecia na vizinhança me chamava de Dona Carmen, outros de Lita. Eu cuidava de tudo ali dentro, da comida, da roupa, da limpeza e da minha sogra, Dona Hilda, que já estava acamada fazia uns bons anos. Dona Hilda tinha seus 80 e poucos anos, a memória meio embaralhada, mas em alguns momentos ela me olhava com uma ternura que me desmontava. E era por esses olhares que eu continuava firme, porque cuidar dela não era fácil. Não mesmo, mas ninguém além de mim fazia questão. Edivaldo dizia que ela não reconhecia mais ninguém, que era só um fardo. E a Thalita... Bom, a Thalita mal passava pela porta do quarto da avó. E olha que a gente dividia a mesma casa. Um quarto para mim e Edivaldo, outro para os meninos, mesmo já crescidos, e a sala, que virava quarto improvisado quando o André resolvia ficar lendo até tarde. Meu dia começava cedo. Antes das 6, eu já estava de pé. Fazia café, trocava a fralda da Dona Hilda, colocava a comida dela na colher, devagarinho, porque ela engasgava fácil. Depois lavava a louça, passava a roupa, dava um jeito no almoço, e tudo isso num corpo que já vinha pedindo pausa fazia tempo. Mas naquela época eu achava que cansaço era parte da vida. Mulher não foi feita para reclamar, foi? Pelo menos era o que eu ouvia da minha mãe, e que repeti para mim mesma durante anos. Edivaldo saía para trabalhar por volta das 7h30 e voltava no fim da tarde. Trabalhava como supervisor em uma distribuidora, vivia de camisa social e cara fechada. Às vezes, nem tirava o sapato quando entrava, ia direto para o sofá, ligava a televisão e esperava o jantar. A gente mal conversava. Nossa relação era como um eletrodoméstico antigo. Funcionava, mas sem graça, sem vida. Já fazia tempo que não tinha beijo, não tinha abraço. Eu tentava puxar conversa, perguntar como foi o dia, mas ele respondia com um normal, ou nem isso. Thalita, com 21 anos, fazia faculdade e trabalhava numa loja do centro. Vaidosa, sempre bem arrumada, cheia de planos. Dizia que queria abrir o próprio negócio, casar, morar bem longe dali. Comigo era tudo no automático. Bom dia, mãe. Tem comida pronta? Pegou minha calça na lavanderia? Nenhum carinho, só exigência. E se eu falasse alguma coisa, ela se virava para Edivaldo e dizia que eu estava ficando sensível demais. Já o André era outro tipo. Tinha 18 anos. Era calado, vivia com os fones de ouvido enfiados, ouvindo umas músicas que eu nem entendia. Passava a maior parte do tempo no quarto, com os livros espalhados pela cama. Quase não me respondia, mas vez ou outra eu percebia ele me observando de canto, como quem vê uma coisa e não sabe direito o que sentir. Aquilo me cortava por dentro. Às vezes eu queria ir lá, sentar do lado dele, perguntar se ele estava bem, mas eu não sabia como. A gente morava junto, e ainda assim parecia que tinha um muro entre nós dois. Foi nesse cenário que meu corpo começou a dar sinais. Primeiro vieram as tonturas, depois um cansaço que não passava nem depois de dormir. Às vezes eu estava em pé na cozinha e, de repente, minhas pernas tremiam. Senti uma fraqueza nas mãos, deixei um prato cair e me assustei com o barulho. Achei que fosse só anemia, ou estafa. O médico da unidade básica me passou uns exames, mas eu nunca tive tempo de fazer. Sempre tinha algo mais urgente.
Dona Hilda com febre, a Thalita pedindo dinheiro para o ônibus, o Edivaldo reclamando que a comida estava sem sal. Foi mais ou menos nessa época que Edivaldo começou a demonstrar um cuidado diferente comigo. Ele chegava do trabalho e perguntava se eu queria um chá. Para acalmar, Lita, você anda muito tensa. Eu estranhei no começo, porque fazia anos que ele não se preocupava com o que eu sentia, mas aceitei. No fundo, aquilo me dava uma pontinha de esperança. Vai ver, ele estava vendo que eu estava mal, vai ver, ainda se importava. O ritual do chá virou parte da rotina. Todo fim de noite, ele colocava a chaleira no fogo, preparava tudo e vinha com a xícara na mão, me entregando com um sorrisinho. Bebe tudo, hein? E eu bebia. Sentada na poltrona da sala, com a televisão ligada num programa qualquer, eu ia tomando aquele chá morno, achando que fazia bem. Tinha um gosto meio amargo no fundo, mas achei que era normal. Gosto de erva, eu dizia para mim mesma. Coisa de chá de raiz. Na quinta noite seguida, eu já estava meio tonta antes mesmo de beber. Senti minha cabeça pesada o dia inteiro, como se um lençol úmido tivesse envolvido meu cérebro. Mas tomei o chá do mesmo jeito. Edivaldo ficou de pé na minha frente, observando. Eu notei. Quando terminei, ele pegou a xícara da minha mão, sorriu de canto e disse: "Agora é só descansar, Carmelita." Foi quando eu senti. Primeiro, um gosto estranho, metálico, como se tivesse mordido um pedaço de moeda. Depois, a ponta da minha língua começou a formigar. Meus olhos ficaram pesados, a visão embaçada. Tentei levantar, mas minhas pernas não obedeceram. A poltrona parecia afundar, como se quisesse me engolir. A última coisa que vi foi a estampa floral da cortina balançando com o vento da janela aberta. Depois disso, só escuridão. Eu acordei com uma sensação estranha. A princípio, achei que ainda estava sonhando. Era como se minha cabeça estivesse boiando, solta no espaço, leve e ao mesmo tempo dolorida. Tudo era luz branca, barulho de máquina e um zumbido constante no ouvido, como o som de uma televisão fora do ar. Eu tentei abrir os olhos, mas só um deles respondeu. E mesmo assim, com uma lerdeza que me assustou. A claridade do teto me cegou por um instante. Pisquei ou achei que pisquei, mas não tive certeza. Foi aí que o pânico começou. Meu corpo não obedecia. Tentei mexer os dedos da mão, os pés, virar o pescoço, qualquer coisa. Nada. Era como se eu estivesse trancada por dentro. Um grito preso na garganta, sem voz, sem som. A única coisa que se movia era o meu pensamento, rápido, desesperado, tentando entender o que tinha acontecido. Eu ouvia máquinas apitando, vozes distantes, passos apressados no corredor. Gente falando sobre plantão, sobre pressão arterial, sobre troca de turno. No fundo, tinha um cheiro forte de desinfetante misturado com algo metálico. Hospital. Eu estava num hospital. Mas como? Por quê? Com o tempo, e eu não sei quanto tempo se passou, talvez horas, talvez dias, comecei a reconhecer padrões. Uma voz feminina, firme e carinhosa, sempre falava comigo enquanto trocava os lençóis ou me limpava com panos mornos. Ela dizia: "Tá tudo bem, dona Carmelita. A senhora está sendo cuidada." E mesmo sem saber se eu ouvia, ela continuava. Era uma presença que acalmava. Tinha cheiro de lavanda e voz de mãe. Mais tarde, descobri que o nome dela era Rejane. Já outra voz. Era diferente. Jovem, meio impaciente, falava mais alto do que o necessário. "Essa aqui nem escuta mesmo. Pra que tanto cuidado?" disse num dos dias, enquanto ajustava alguma coisa perto da minha cama. A risada dela era estridente, e ela vivia com um radinho de pilha pendurado na cintura, tocando música sertaneja de manhã e bregas à tarde. Essa era a Silvinha. Não era má, talvez só desatenta, mas machucava sem querer, e às vezes sem perceber. Eu passei a reconhecer essas vozes como se fossem parte do meu mundo, porque ali, sem conseguir mover um músculo, tudo o que eu tinha era o som e a dor da impotência. O tempo parecia parado, mas também fugia de mim. Eu não sabia se era dia ou noite, se tinha passado uma semana ou um mês.
Só sabia que estava presa dentro do meu próprio corpo. Um dia, entrou uma mulher diferente. A voz era mais séria, mais técnica. Ela falava com palavras difíceis, mas com um tom cuidadoso. Paciente ainda sem resposta motora voluntária. Quadro estável. Exames complementares em andamento. Depois ela disse: é um caso grave. Vamos manter sedação leve até confirmação neurológica. Foi nessa hora que eu soube que ninguém sabia que eu estava acordada. Eu escutava tudo. Sentia tudo. Só não conseguia avisar. Ela se apresentou como doutora Berenice. Quando tocou na minha testa, senti a frieza dos dedos e o calor da mão depois. Ficou ali um tempo, em silêncio, me analisando. Acho que algo incomodou ela, porque ouvi o suspiro longo. A gente ainda não sabe o que causou isso, mas precisamos de mais tempo. Mais tempo? Quanto mais? Depois disso, tudo se repetia. Revezamento de plantões, Rejane cantando baixinho enquanto passava um pano no chão, Silvinha reclamando do cansaço e o barulho das rodas dos carrinhos passando pelo corredor. A rotina do hospital virou meu calendário. Eu reconhecia o café da manhã chegando pela conversa animada na copa, o almoço pelo cheiro forte de comida requentada, o fim de tarde pelo silêncio quebrado pelos passos mais arrastados da noite. Mas, num dia qualquer, talvez o 10º, talvez o 30º, eu não sei, aconteceu uma coisa diferente. Rejane entrou no quarto mais cedo do que de costume. A voz dela estava mais baixa. Hoje tá frio, dona Carmelita. Parece que o céu vai desabar. Ela falava enquanto me limpava com delicadeza. Passava o pano no meu rosto, no pescoço, ajeitava minha camisola. Foi nesse momento que eu senti uma coisa escorrendo. Não na pele, no rosto. Uma lágrima. Uma única lágrima. E eu soube, com uma certeza tão profunda quanto inexplicável, que aquilo não era reflexo, não era acaso. Era eu. Eu estava ali, chorando. Rejane parou. Eu ouvi o silêncio que ela fez. Um silêncio espantado. Ela segurou meu rosto com mais firmeza, mas ainda com doçura. Dona Carmelita, a senhora chorou? A voz dela tremeu. Senti quando ela tocou meu rosto de novo, como se quisesse confirmar. Foi uma lágrima, sim. Meu Deus! E ali, naquele instante, ela começou a falar comigo de outro jeito. Não como se eu fosse um corpo adormecido, mas como alguém presente. Se a senhora me ouve, faz um esforço. Qualquer coisinha, um dedo, um piscar, um tremor. Eu tentei. Juro por tudo que é mais sagrado que eu tentei. Mas meu corpo ainda era um cárcere. Ainda assim, Rejane não desistiu. Continuou conversando comigo, como se esperasse uma resposta que sabia que viria. E eu, pela primeira vez em dias, talvez semanas, senti uma faísca de esperança. Uma presença que me enxergava. E ali, naquela lágrima solitária que caiu do meu rosto parado, alguma coisa mudou. Eu não sabia se era manhã ou tarde, mas aquele quarto parecia ainda mais gelado do que de costume. O som da porta se abrindo me alertou. Eu já tinha aprendido a reconhecer passos, a escutar os arranhados do sapato contra o piso encerado, o ritmo da passada. Não era enfermeira, não era médico. Eram 2 pares de sapato, pesados, um masculino, outro feminino. Depois, as vozes. E foi aí que o mundo virou de cabeça para baixo. Ela não vai durar muito. Os médicos já disseram, disse Thalita, num tom que parecia mais alívio do que tristeza. A voz dela soava limpa, arrumada, fria como as roupas passadas que eu deixava no armário dela desde menina. A gente só acelerou o que ia acontecer de qualquer jeito. E convenhamos, pai, a casa agora é nossa. Meu coração parou. Meu peito tentou gritar, mas não saiu nada. Eu senti o ar sumir. Um aperto na garganta que não era físico, era a alma. Edivaldo respondeu com um sussurro duro. Ela era um peso. Você sabe disso. Tua avó vai pro asilo. A gente merece uma vida melhor. Luciano tá esperando para fechar o contrato da loja. Precisa do dinheiro. A venda precisa acontecer logo, completou Thalita, como se estivesse falando de qualquer coisa banal. Um sofá velho, um carro com defeito,
não da mulher que deu a vida por ela. Meus olhos ficaram úmidos, mas as lágrimas não desciam como da outra vez. Era um choro que ficava preso, sufocando por dentro. O pior de tudo é que eu não podia me defender, nem sequer virar o rosto para não olhar para eles. Eu estava presa no meu próprio corpo enquanto ouvia a filha que eu criei no colo, com leite do meu peito, dizer que eu era um estorvo. Edivaldo suspirou. A médica disse que o quadro é grave, que as visitas devem ser rápidas. A gente tem que agir com calma. Se alguém suspeitar de algo, a gente nega. Thalita fez um som com a língua, impaciente. A Rejane vive grudada aqui. Aquela enfermeira tá sempre de olho. Ela me olhou estranho ontem. Cuidado com ela. Meu sangue gelou. Rejane. Ela era a única que parecia me enxergar. Se desconfiassem dela, tudo podia acabar. Eu queria avisar, queria implorar, mas só havia o silêncio e ele me sufocava. Eles ficaram mais um tempo. Falaram de valores, de cartório, de procuração. Eu já nem entendia direito. A cabeça girava. As palavras vinham em pedaços, mas os sentimentos eram inteiros. Dor, desespero, traição. E então, eles se aproximaram da cama. Melhor a gente ir. Daqui a pouco alguém aparece, disse Edivaldo. Pois é, respondeu Thalita, fingindo ajeitar o lençol. A mão dela roçou de leve no meu braço, mas não havia calor, nenhuma ternura. Era tudo teatro. A porta se fechou com aquele clique abafado. Silêncio. Um silêncio cheio de escombros. Foi quando Rejane entrou. Ela não disse nada no começo. Caminhou devagar até minha cama, com os olhos baixos. Depois parou. Ficou olhando meu rosto. Acho que viu o tremor no meu maxilar, ou no meu queixo. Alguma coisa entregou meu estado. Ela largou o pano que segurava e se aproximou ainda mais. Eu vi a expressão da senhora. Aquilo que caiu do seu olho. Aquilo foi dor, não foi? A voz dela era suave, mas firme. Meu peito disparou. Eu queria dizer sim. Queria gritar um sim desesperado. Em vez disso, juntei todas as forças que ainda me restavam e tentei piscar. Um único movimento, pequeno, lento, mas meu. Rejane ficou imóvel, prendeu a respiração e disse: "Se a senhora entendeu, pisca de novo." Com todo o esforço do mundo, eu pisquei de novo. Ela levou a mão à boca. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu Deus, a senhora tá aí. A senhora tá viva aqui dentro. Ela se ajoelhou ao lado da cama, me segurou pela mão. Eu não sei o que estão fazendo com a senhora, mas eu prometo. Eu vou descobrir. A senhora não tá sozinha. E pela primeira vez, mesmo sem voz, eu me senti ouvida. Depois daquele primeiro piscar, eu nunca mais fui a mesma. Nem Rejane. Era como se uma ponte tivesse se formado entre nós duas. Invisível, silenciosa, mas firme. No turno seguinte, ela chegou no meu quarto com um bloquinho de anotações no bolso e os olhos mais atentos do que nunca. Trocava os lençóis, passava o pano no chão e falava comigo como se estivéssemos tomando café na cozinha da minha casa. Hoje tá um dia bonito, viu? Abri a janelinha ali do fundo e vi um pedacinho de céu azul. Dá até vontade de acreditar que as coisas vão melhorar. Eu escutava tudo. E mais do que escutar, eu sentia. Sentia a presença de alguém que me enxergava por dentro. No fim da limpeza, ela puxou o bloquinho e disse baixinho: "Vou fazer umas perguntinhas para a senhora, tá bom? Pisca uma vez para sim, duas para não. Vamos ver até onde a gente consegue ir." Eu me concentrei com todas as forças. Rejane se aproximou, os olhos fixos nos meus. "Seu nome é Carmelita?" Pisquei uma vez. "Seu marido é Edivaldo?" Mais um piscar. "Foi ele quem deu o chá para a senhora?" Pisquei de novo. "Foi só ele?" Duas piscadas. Não, não foi só ele. Mais alguém? Uma piscada. "Thalita?" Uma piscada. Rejane parou. Ficou imóvel. Eu vi os olhos dela se fecharem, como se estivesse digerindo aquilo com o coração. Depois, ela pegou minha mão e disse: "Minha mãe morreu num hospital como esse, sozinha. Eu não consegui me despedir, nem dizer que amava,
Desde aquele dia, eu prometi que nunca mais ia deixar uma mulher calada morrer sem ser ouvida. E olha só, a senhora tá me escutando. E agora eu tô ouvindo a senhora também. A cada turno, Rejane chegava com mais perguntas. Algumas eu conseguia responder. Outras, meu corpo já não dava conta. Mas ela continuava ali, como quem cuida de uma planta machucada, esperando o primeiro broto aparecer. Certa tarde, enquanto passava um pano na minha testa, ela começou a falar mais dela. Eu ia ser técnica de laboratório. Fiz metade do curso, mas parei para cuidar da minha mãe. Quando ela morreu, eu já estava sem dinheiro, sem chão. Acabei vindo para a enfermagem. Nunca pensei que fosse gostar. Mas gosto. É que às vezes o sistema engole a gente, sabe? Gente demais, tempo de menos. Eu quis segurar a mão dela. Dizer que entendia. Porque ser engolida pelo sistema, pela rotina, pela família, era uma coisa que eu conhecia bem demais. Naquele mesmo plantão, Rejane olhou para a xícara de café que Edivaldo tinha deixado ali na última visita. Ela franziu a testa e não disse nada. Mas eu vi. Tinha algo na cabeça dela. Alguma coisa começou a se formar naquele instante. Foi nesse dia que Silvinha entrou sem bater. Ô Rejane, tá falando sozinha de novo, é? Ela riu. Aquela risada que vinha sempre acompanhada de julgamento disfarçado de brincadeira. Rejane nem se virou. Continuou arrumando os travesseiros e respondeu. É o costume. Eu gosto de conversar com os pacientes, mesmo os que não respondem. Faz bem para mim. Silvinha fez um barulhinho com a boca, impaciente. Se a chefe pega você aí, se derretendo por paciente, vai dar problema, hein? E saiu, rindo sozinha. Rejane ficou séria, e depois que Silvinha se afastou, se inclinou até mim, baixou a voz e sussurrou. Ela desconfia, mas não sabe de nada, só tem boca solta. No fim daquele turno, ela limpou tudo com mais pressa. Depois me olhou nos olhos e falou com firmeza. A senhora não tá doente por acaso. Isso aqui foi causado, foi planejado. Eu sei disso. Sabe como eu sei? Porque esse trem de apagar de repente, ter sintoma que parece fraqueza, mas não tem explicação médica, isso me lembra as aulas de toxicologia. Eu aprendi algumas coisas no curso de análises clínicas. E vou te dizer, tem veneno que apaga devagar, disfarçado, e eu vou descobrir se usaram isso na senhora. Ela passou a mão na minha testa e completou. Eu vou dar um jeito, discretamente. Ninguém vai saber. Mas eu prometo, Carmelita, a senhora não vai ser enterrada em silêncio, não enquanto eu estiver aqui. Foi ali que eu entendi. Aquela mulher que mal me conhecia tinha se tornado meu único elo com a vida. E eu não podia desistir. No fim da tarde, a claridade que entrava pela janelinha do quarto batia direto no canto dos meus olhos. Eu já tinha aprendido a usar aquele feixe de luz para saber a hora do dia, e naquele horário as visitas costumavam chegar. Meu corpo, mesmo imóvel, reagia com tensão. Cada barulho de rodinha no corredor, cada toque na maçaneta, me deixava em alerta. E então eles vieram de novo. Edivaldo chegou primeiro, sempre com o mesmo jeito. Camisa de botão, sapato social, olhar frio. Thalita vinha logo atrás, checando o celular, como se tudo fosse apenas uma obrigação chata. Ela me olhou de cima a baixo, ajeitou a bolsa no ombro e disse: A senhora tá igualzinha da última vez, mãe. Nem parece que passou uma semana. E riu, aquela risada que nunca alcançava os olhos. Eles conversaram baixo, mas meu ouvido já estava treinado. Falavam de uma visita ao cartório, de uma procuração que ainda precisava da assinatura do médico, de um detalhe que estava atrapalhando o processo. Esse detalhe era eu. A gente precisa resolver isso logo, disse Thalita. Luciano tá pressionando. Se a venda atrasar, perdemos o ponto. Eu sei, respondeu Edivaldo impaciente, mas não posso forçar demais. Já estamos no limite. E aquela enfermeira, a Rejane, anda me olhando de um jeito estranho. Então para de trazer café, Thalita cortou. Cada vez que você vem, deixa algum rastro. Já falei isso. Você acha que vão testar copo de café? Ele riu debochado. Eles nem sabem o que procurar. Mas alguém sabia.
Quando eles saíram, Edivaldo deixou, como sempre, um copo de plástico com restos de água no criado mudo. Esqueceu ali, como quem abandona a última prova de um crime, achando que ninguém está prestando atenção. Só que Rejane estava. Ela entrou logo depois da visita, com a expressão mais fechada do que o normal. Viu o copo e nem pensou 2 vezes. Pegou com cuidado, usando um lenço limpo, como se fosse vidro frágil. Olhou ao redor e guardou dentro de uma bolsa que trouxe junto ao avental. "Hoje eu não vou demorar aqui", sussurrou enquanto trocava minha fronha. "Preciso falar com uma pessoa." No fim do turno, ela saiu do hospital direto para uma sala que quase ninguém usava. Era onde ficava o material técnico, os manuais antigos, os folhetos de prevenção. Bateu na porta da doutora Berenice, que estranhou a visita. "É sobre um caso que eu acompanho de perto. A paciente Carmelita Gomes." A médica franziu a testa, sentou devagar e cruzou os braços. "Pode falar, Rejane." Eu sei que não sou técnica de laboratório, mas antes de virar auxiliar, eu fiz 2 anos de análises clínicas. Eu lembro das aulas. E tem alguma coisa errada com essa mulher. Ela estava saudável. De repente, apaga. Sem explicação. E agora está consciente, mas presa no próprio corpo. Isso não é acidente. Isso é intoxicação. Berenice respirou fundo. "Você sabe o peso dessa acusação, não sabe? Não é a primeira vez que me trazem suspeitas assim. E da última, eu agi com base no instinto. Perdi 2 anos de processo ético até provar que não errei." "Eu entendo", Rejane respondeu mais suave. "Mas eu tô vendo essa mulher todo dia. E não é só instinto. É detalhe. É comportamento. É um copo." Ela retirou o copo da bolsa, cuidadosamente envolvido no lenço. "Foi deixado pelo marido. Ele traz chás e cafés. A filha também. Eles falam baixo, acham que ela não escuta. Mas ela está escutando tudo." E respondeu às minhas perguntas com os olhos. Ela piscou para mim. Ela confirmou. A médica pegou o copo com uma expressão tensa. Olhou para Rejane por longos segundos, depois para a amostra. "Isso não prova nada, mas é suficiente para me fazer duvidar." E se levantou. "Vou mandar esse resíduo para análise imediata. Não vou envolver o laboratório principal. Conheço uma profissional de confiança. Vai ser tudo discreto. Mas, Rejane, se você estiver errada, eu não vou poder te proteger." Rejane assentiu. "Eu não estou errada." 2 dias depois, Rejane entrou no quarto com os olhos arregalados. A respiração dela estava acelerada. Ela passou álcool nas mãos com pressa e sentou ao meu lado. "Dona Carmelita, eu tenho uma notícia. Eu falei com a doutora. Ela mandou testar o copo. E encontrou digoxina, em dose alta. Muito alta. E sabe o que é pior? A senhora não tem prescrição nenhuma desse remédio. Nada. Nenhum histórico." Ela apertou minha mão e pela primeira vez eu vi medo nela. "Agora a gente sabe, mas isso é perigoso. A gente vai ter que ser mais cuidadosa do que nunca." Eu fechei os olhos com força. Pela primeira vez, havia uma prova. E pela primeira vez, o silêncio deixou de ser invisível. A luz do quarto estava suave naquele dia, como se até o sol tivesse respeito por quem sofre. Eu sentia cheiro de café no corredor e vozes abafadas trocando piadas. Era fim de tarde, o momento das visitas. Quando ouvi os passos, soube logo que não eram de Edivaldo nem da Thalita. Eram mais arrastados, mais tímidos. Quando a porta se abriu, vi de relance a silhueta magra do meu menino. André. Ele entrou com o capuz do moletom puxado para trás, um livro nas mãos e os olhos vermelhos, como se tivesse perdido o sono. Parou ao lado da cama, sem dizer nada no começo. Olhou para mim como se esperasse que eu dissesse alguma coisa, e quando viu que não podia, apenas suspirou. "Oi, mãe", ele murmurou. "Desculpa não ter vindo antes." Meu peito se apertou. Ele puxou a cadeira, sentou do meu lado, mas manteve uma distância segura. Era como se ele tivesse medo de me tocar e me machucar ainda mais. "Tá tudo tão confuso, mãe. Tão errado."
A voz dele era baixa, quase um sussurro. Ele ficou ali uns minutos, olhando para o chão, com os dedos apertando a borda do livro fechado. Depois se levantou e saiu devagar. Não falou com Rejane, mas, no corredor, eu ouvi. Ele parou ao lado de uma enfermeira, não era Rejane, e disse: "Eu não consigo, fico mal, ver ela assim. Parece que tem alguém enterrado ali dentro, preso, sem ar. E eu nem percebi quando ela começou a ficar doente. Fui um idiota. Ela sempre esteve ali. Só eu não vi." A enfermeira não soube o que dizer. Apenas tocou no ombro dele, num gesto de conforto. E foi naquele momento que tudo dentro de mim mudou. A mágoa que eu carregava dele, pelo silêncio, pela distância, foi embora. Porque agora eu entendia. Ele não se afastou por desprezo. Ele se afastou porque doía demais. Porque amar, às vezes, é não conseguir suportar ver quem a gente ama desfalecendo. Rejane, que ouvira tudo de longe, entrou no quarto minutos depois. Estava mais séria do que de costume. Tinha nos olhos um misto de urgência e cuidado. "Ele é diferente", ela disse. "Não fala muito, mas sente. Não tem parte nisso. Dá para ver de longe." Ela segurou minha mão com firmeza e olhou bem nos meus olhos. "Dona Carmelita, a doutora Berenice alertou a polícia. Discretamente. Ela não quis fazer barulho antes da hora. Eles estão abrindo uma investigação silenciosa. Vai levar tempo. Mas começou. E começou porque a senhora resistiu. Porque a senhora se recusou a morrer calada. A emoção me tomou como uma onda. Eu fechei os olhos e, por dentro, gritei. Não de raiva, mas de esperança. Pela primeira vez, havia alguém lá fora tentando por mim. Na hora de ir embora, André voltou. Entrou devagar, como se pedisse licença para o próprio silêncio. Ficou parado do meu lado. Depois, estendeu a mão e segurou a minha. "Mãe, me perdoa." Eu senti o calor da pele dele. As pontas dos dedos tremiam. Eu devia ter percebido. Devia ter perguntado se a senhora estava bem. Devia ter ficado. Mas eu não soube como. Desculpa. Por tudo. Ele se inclinou e encostou a testa na minha mão. E ficou ali. Eu quis tanto abraçar ele. Dizer que estava tudo bem. Que agora ele estava ali. Que ele me via. E que era isso que importava. Uma lágrima escorreu do meu olho. Silenciosa. Dolorida. Mas cheia de amor. Ele não viu. Mas eu senti. E era como se aquela lágrima falasse por mim. Quando os passos de Edivaldo e Thalita se aproximaram novamente, meu corpo inteiro enrijeceu, mesmo sem que eu conseguisse mover 1 centímetro. Era como se a presença deles mudasse o ar do quarto. Ficava mais pesado, mais denso. Até o bip da máquina parecia ficar mais lento quando eles entravam. Thalita foi a primeira a se aproximar. Dessa vez, veio com uma flor na mão. Uma rosa vermelha colocada num copinho plástico, como se aquilo fosse o suficiente para disfarçar a frieza no olhar. Ela ajeitou o lençol do meu lado e disse com a voz mais doce que conseguiu fingir. "Oi, mãe. Trouxe uma flor para alegrar o quarto." Eu queria rir. Não por graça, mas por incredulidade. Era tudo tão teatral que me dava enjoo. Cada gesto dela era ensaiado. Cada palavra era um disfarce. Mas eu enxergava tudo, sentia cada nuance falsa na pele. Edivaldo não disse nada. Ficou de pé, do outro lado da cama, com os braços cruzados, só observando. "Você acredita que o Luciano quase bateu o carro hoje, pai?" Thalita começou a falar, fingindo normalidade. "Distraído, coitado, disse que tá com a cabeça cheia, e eu também tô. Essa situação tá se arrastando demais." Edivaldo respondeu num tom baixo, seco. "Fica quieta. A enfermeira pode ouvir." "E daí?" Ela rebateu, ainda com aquele sorrisinho nos lábios. "Ela é só uma enfermeira. Nem sabe o que está acontecendo. E se souber, não pode provar." "Você é muito imprudente, Thalita. Aquela Rejane não é qualquer uma. Já percebi que ela está de olho. O jeito que olha para mim, como se soubesse." Ele passou a mão na testa, nervoso.
Se a gente fizer qualquer movimento errado agora, perdemos tudo. E se a gente esperar demais, Luciano pula fora. Eu não vou ficar limpando a baba da vovó o resto da vida, pai. A voz dela endureceu. Você prometeu que ia resolver isso. Resolve. Aquilo me cortou mais do que qualquer agulha. Eu queria apertar os olhos e fugir daquele som, mas não dava. Eu ouvia cada sílaba como um veneno escorrendo, e o nome da minha sogra saindo da boca da neta daquele jeito. Me doía num lugar que eu nem sabia que existia. Edivaldo olhou em volta, se aproximou da minha cama e falou baixo. Se alguém desconfiar, a gente nega. Tudo. Não há como provar. Mas até lá, silêncio total. Entendeu? Eles ficaram mais alguns minutos e saíram. Deixaram um cheiro de perfume forte e mentira no ar. Assim que a porta fechou, Rejane apareceu. Parecia que ela tinha esperado do lado de fora, o tempo inteiro. Ela entrou sem falar, como se estivesse digerindo alguma coisa. Começou a ajeitar os lençóis, trocar a água do suporte, mexer na prancheta. Depois, se sentou ao meu lado com um caderno no colo. Um caderninho de capa dura, já com as bordas gastas. Tirou uma caneta do bolso e começou a escrever. Hoje a visita deles foi mais longa do que devia. Ela fingiu. Ele suou. Estão nervosos. A senhora ficou mais tensa. Eu percebi pelo ritmo da respiração. O corpo fala, mesmo quando a voz cala. Fez uma pausa, olhou para mim e sorriu. Um sorriso triste. Às vezes eu penso se não é perigoso demais o que estamos fazendo. Mas aí eu lembro da minha mãe, da última vez que vi ela deitada numa cama, sem ninguém para segurar sua mão. E eu prometi para mim mesma que nunca mais ia deixar uma mulher partir sem ser defendida. Ela continuou escrevendo, com a letra apressada, mas firme. Do lado de fora, passos. Um ranger de porta. Silvinha. A técnica entrou sem cerimônia, com uma prancheta debaixo do braço e o radinho pendurado na cintura, tocando uma música antiga. Parou na porta, observou. Depois deu 2 passos para dentro e disse, com o tom leve de quem quer parecer amigável, mas deixa veneno pingar em cada palavra. Rejane, você anda muito colada nessa paciente, né? Parece até que virou amiga íntima. Rejane fechou o caderno com calma e colocou no bolso do jaleco. Eu só faço meu trabalho, Silvinha. Só cuidado, viu? Ela disse, andando devagar até o bebedouro do canto. A chefia não gosta de funcionário que se envolve demais. A gente tem que manter distância, profissionalismo. Senão, complica. Rejane não respondeu. Só ficou ali, em pé, do meu lado, como se soubesse que a única coisa que podia fazer naquele momento era resistir em silêncio. Silvinha saiu, deixando a porta aberta. O radinho dela tocava Vando, e o volume era alto demais para quem trabalha num hospital. Rejane esperou o corredor silenciar e se inclinou até mim. Eles estão com medo, dona Carmelita, e é assim que a verdade começa a vencer. Não com gritos, mas com silêncio, com presença, com olhos atentos. A senhora está vencendo sem dizer uma palavra. Ela segurou minha mão de leve e sorriu de novo, agora com esperança. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu também senti. O dia começou tenso. Silvinha já chegou no plantão de cara amarrada, batendo os pés pelos corredores e reclamando de tudo. Esbravejou que a máquina de café estava com gosto de queimado, que a lixeira do posto não tinha sido esvaziada direito. Rejane não disse nada. Só ajeitou o jaleco, prendeu o broche de Nossa Senhora no bolso esquerdo e seguiu para o meu quarto como fazia todos os dias. Na primeira troca do lençol, Silvinha entrou sem bater. Rejane, posso saber que tanto você escreve nesse caderninho aí? Você vive grudada nessa paciente, como se ela fosse sua irmã. Rejane olhou para ela com um cansaço nos olhos que parecia vir de muito antes daquele hospital. É só um diário. Anoto o que vejo, o que sinto. Me ajuda a pensar. Pensar? Silvinha riu cruzando os braços. A gente tá aqui para limpar, aplicar remédio, cuidar, não para escrever poesia. Rejane respirou fundo, mas não discutiu. Quando Silvinha saiu, ela ficou parada por um tempo, em silêncio. Depois, sentou no banco do canto e abriu o diário.
mas não escreveu nada. Só olhou para a folha vazia, talvez tentando organizar tudo o que carregava. Na hora do almoço, enquanto Rejane foi ao refeitório, ela esqueceu, ou deixou propositalmente, o caderno dobrado sobre a prancheta. Silvinha entrou pouco depois, achando que não tinha ninguém no quarto. Avistou o caderno, fechou a porta devagar e, sem hesitar, abriu a capa. Leu devagar, com a testa franzida. Trechos sobre a dor de perder a mãe, sobre a promessa de nunca abandonar uma mulher em silêncio, sobre o primeiro piscar de olhos, sobre Edivaldo e Thalita, sobre a suspeita de envenenamento. O caderno tremia nas mãos dela. Deixou tudo no mesmo lugar antes de sair. Não falou nada naquele dia. Na visita seguinte, Rejane me contou que Silvinha não tinha feito piada, nem comentário irônico. Só passou reto, com o radinho desligado, e olhou para mim como se visse um ser humano pela primeira vez. A mudança não foi brusca, foi no detalhe. Na manhã seguinte, Silvinha entrou no quarto antes do horário, trouxe uma manta extra e disse: "Aqui, dona Carmelita, tá frio hoje." E sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas sincero. Rejane observou de longe. Quando ficaram sozinhas, ela se aproximou de mim e disse: "Acho que ela leu, mas não vai entregar. Tem coisa nela que ainda está sendo acordada." Foi no final daquela semana que Edivaldo e Thalita voltaram. Silvinha estava de plantão e acompanhava tudo de perto. Eles entraram como sempre, fingindo normalidade, falando sobre assuntos banais. Thalita trouxe um perfume novo, espirrou no ar e disse: "Para deixar o quarto mais agradável, né, mãe?" Edivaldo, mais calado, parecia inquieto. Olhava para os lados o tempo todo. "Tá demorando demais. Já era para essa história ter se resolvido", disse ele, seco. "Talvez você esteja exagerando", retrucou Thalita. "Talvez ela só esteja piorando devagar. O médico disse que pode levar meses." Silvinha, parada na porta, fingia anotar na prancheta, mas escutava cada palavra. E o rosto dela foi mudando. A sobrancelha baixou, o maxilar endureceu. Depois que eles saíram, ela entrou no quarto de novo e olhou para mim com os olhos úmidos. Disse baixinho: "Eu não sabia. Me desculpa. Achei que era só mais uma paciente. Mas ninguém merece ouvir o que eu ouvi hoje." Na troca de turno, ela cochichou para Rejane: "Se quiser que eu distraia a chefe amanhã para você ficar mais tempo aqui, é só falar." E assim, do jeito mais inesperado, uma aliada surgiu. Rejane continuava firme, fazia perguntas simples para mim todos os dias. Eu respondia como podia, um piscar, um estremecer, uma lágrima. E ela anotava tudo. "Eles estão começando a tropeçar", disse Rejane certa noite. "Até a menina mudou o tom, estão com medo." Na tarde seguinte, enquanto arrumava o prontuário, doutora Berenice chamou Edivaldo para uma reavaliação de visita. Era só um nome bonito para conversa séria. E ele percebeu. Rejane me contou, animada, que a médica fez perguntas pontuais. Quis saber que tipo de cuidado ele dava em casa, se usava algum medicamento com a esposa, se sabia do histórico de alergias. Ele respondeu, mas a voz dele tremeu. "Se alguém observa com atenção", disse Rejane, "não precisa de prova na mão. Basta o jeito como ele reage." Aos poucos, a verdade deixava de ser só minha. As visitas dele já não tinham o mesmo passo firme. Eu percebia. Edivaldo, que antes entrava no quarto como se fosse dono de tudo, dono da casa, da situação, de mim, agora hesitava na porta. O sapato social fazia menos barulho e ele olhava ao redor antes de passar do batente, como quem sabe que pode tropeçar a qualquer momento. Ele trazia flores às vezes, outras vezes um bombom que deixava sobre o criado mudo. Tudo falso, tudo forçado. Mas eu via, eu sentia. Era o medo começando a ocupar o espaço onde antes morava a arrogância. Rejane me contou que ele começou a demorar mais no corredor do que dentro do quarto. Ficava observando os outros pacientes, a movimentação dos enfermeiros, como se tentasse adivinhar o que sabiam sobre ele. Só que quanto mais ele tentava se disfarçar, mais deixava escapar.
E o hospital era feito de olhos silenciosos. No dia em que ele veio sem Thalita, o clima já estava denso. Ficou de pé do meu lado, mexendo no relógio de pulso o tempo inteiro. Me olhou com um misto de desconfiança e ameaça, como se esperasse que eu reagisse. Eu queria rir, mas não podia. Por dentro, eu gritava de volta. Sim, Edivaldo, eu sei o que você fez. E o simples fato de saber, e ele não ter certeza se eu sabia, já era um castigo para ele. Naquele dia, ele disse em voz baixa: "Será que você está ouvindo, Carmelita?" E pela primeira vez, eu desejei poder piscar de propósito, só para ele ver que sim, que eu estava ali, presa, mas viva, e que a verdade já tinha acordado. Rejane entrou minutos depois. Ele tentou puxar assunto com ela, mas ela mal respondeu. Foi rápida, profissional, e isso o irritou. Eu percebi. O canto do olho dele tremia quando ficava nervoso e naquele dia tremia o tempo inteiro. Na saída, ele deu de cara com Thalita no corredor. E o que era para ser um encontro rápido, virou uma discussão abafada, mas audível para quem tivesse os ouvidos treinados. E Rejane tinha. Ela ficou na porta do meu quarto, fingindo verificar a prancheta. "Você demorou demais", disse Thalita. "O Luciano tá pressionando. Disse que se a gente não resolver logo, ele vai desistir do negócio." "Ele que espere", Edivaldo retrucou seco. "Você quer acabar com tudo por causa de um capricho do seu marido?" "Capricho não. Plano. A gente tinha um plano. E você disse que que ia acabar logo. Que não tinha risco." "Pois é. E eu tô começando a achar que tem. Aquela médica fez perguntas demais hoje. E a enfermeira, a tal da Rejane, você viu como ela fica grudada na tua mãe? Ela sabe de alguma coisa. Tô sentindo." Thalita revirou os olhos. "Então resolve. Ou você resolve, ou eu me viro sozinha. Só não bota a culpa em mim depois." Rejane entrou no quarto com o rosto fechado. Me olhou, puxou a cadeira e sentou ao meu lado. "Eles estão brigando, Carmelita. E quando duas pessoas que compartilham um segredo começam a se culpar, é porque a verdade está encostando na porta." Ela pegou meu pulso e mediu minha pressão, como fazia sempre, com aquele cuidado de quem tem o dom de tocar sem machucar. Hoje eu soube que a doutora Berenice solicitou os exames todos de novo. Pediu laudos antigos, comparativos, histórico completo. E mais importante, pediu acesso aos horários de visitas, aos nomes de quem entrou, de quem saiu. Ela tá montando um quebra-cabeça e tá levando a sério. Eu sentia que o tempo começava a trabalhar ao meu favor. No fim do dia, uma das enfermeiras novas, Janaína, uma moça calada, mas observadora, entrou no quarto e se aproximou do leito. Olhou para Rejane e, num tom que parecia sussurro, contou o que tinha acontecido no andar de baixo. Ele, o marido da dona Carmelita, tentou me oferecer dinheiro hoje. Disse que era para eu avisar se a médica voltasse a perguntar sobre ele. Tentou ser sutil, mas me deu R$100 dobrado, escondido no bolso do jaleco. Eu recusei, claro, mas já falei com a supervisora. Rejane ficou imóvel por alguns segundos. Depois passou a mão na testa, como quem confirma o que já sabia. Ele tá desesperado, e quando gente assim se desespera, comete erro. Janaína assentiu e saiu em silêncio. Na manhã seguinte, 2 homens apareceram na ala. Cabelos curtos, ternos simples, pranchetas na mão. Disseram que eram do controle interno do hospital, mas não enganaram ninguém. Agiam diferente. Observavam mais do que perguntavam. Pediram laudos, conversaram com a recepção, recolheram registros de visita. Passaram pelo meu quarto sem entrar, mas anotaram alguma coisa. Um deles até trocou um olhar rápido com Rejane. Quando o plantão acabou, Rejane se sentou na cadeira do meu lado e ficou ali, segurando minha mão. "Eles estão aqui, Carmelita. A doutora avisou a polícia e agora estão checando tudo. Eles acham que é só uma questão médica. Mas não é. É crime. E o que era invisível agora tá vindo à tona. Seu silêncio tá fazendo mais barulho do que qualquer grito." Ela fez uma pausa e os olhos dela ficaram úmidos. "Eu sei que ainda vai doer. Sei que não vai ser rápido, mas a senhora não tá mais sozinha.
Agora tem mais gente ouvindo. Eu queria tanto poder sorrir para ela, mas meu corpo ainda não deixava. Ainda assim, o coração, esse já sorria. Os dias vinham passando com a lentidão de quem espera, mas não desiste. O hospital já tinha virado uma espécie de extensão do meu corpo. As paredes brancas eram meus pensamentos, o cheiro de desinfetante era meu cansaço, e os sons das máquinas eram a minha respiração emprestada. Rejane vinha todos os dias. Silvinha, agora mais quieta, me tratava com respeito. Até Janaína começou a passar no meu quarto para dizer um bom dia, baixo, mas sincero. Eu já sabia que algo maior estava em curso. Rejane me contava, sempre em sussurros, que os policiais à paisana continuavam investigando, que documentos tinham sido recolhidos, que Edivaldo estava cada vez mais tenso nas visitas e que Thalita havia parado de aparecer. Mas o mais importante ainda não tinha acontecido. Eu ainda não tinha me movido de verdade, e sem isso, tudo continuava sendo suspeita, intuição, esperança, mas não prova. Até aquele dia. André chegou no fim da tarde, como quem vem visitar um túmulo, mas torce para encontrar vida. O rosto dele parecia mais magro, os olhos fundos, mas havia algo novo no jeito como me olhava. Ele não fugia mais. Sentou ao meu lado com o mesmo livro de sempre nas mãos, mas não abriu. Ficou ali, olhando para mim como quem espera um milagre, mesmo sem acreditar neles. "Oi, mãe." Foi só isso que ele disse, mas a voz tremia. Eu percebia que ele carregava a culpa nos ombros, como se fosse o responsável por tudo, mesmo sendo o único inocente daquela história. Hoje eu sonhei com a senhora. A senhora estava de pé, de avental, mexendo no feijão e cantando. Eu nem lembrava mais da senhora cantando e acordei com isso entalado aqui, ó. Ele bateu no peito, devagar. "Me desculpa, mãe, por não ter visto antes, por ter me escondido, por não saber te proteger." Ele encostou a testa na minha mão, e naquele instante, sem que eu soubesse de onde vinha a força, eu movi o dedo. Um toque mínimo, um tremor, um aviso. Ele parou. Ficou estático. Depois levantou o rosto devagar e olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. "Mãe?" A mão dele apertou a minha, mas com cuidado, como se quisesse confirmar que não tinha imaginado. Você mexeu o dedo?" Perguntou com a voz engasgada. Rejane, que passava pelo corredor, viu pela porta entreaberta o desespero emocionado do meu filho. Entrou às pressas. "O que aconteceu?" Ela mexeu, dona Rejane. Eu juro, eu estava segurando a mão dela e ela mexeu o dedo. Mexeu, eu senti. Rejane largou o que estava fazendo, veio até mim e segurou minha mão com as duas dela. "Carmelita, se a senhora consegue, tenta mais uma vez. Um pouquinho só." Respirei fundo por dentro, me concentrei no dedo. E então, com o mesmo esforço de quem levanta uma montanha, ele se moveu de novo. 1 milímetro. Mas moveu. Rejane se ajoelhou ao meu lado, os olhos marejados. "É real. Ela está começando a recuperar o controle. Isso muda tudo." André desabou. Se ajoelhou também. Encostou o rosto na lateral da cama e começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era só tristeza. Era libertação. Era amor. "Me perdoa por tudo, mãe. Eu devia ter ficado do seu lado desde o começo. Mas eu vou ficar agora, eu juro." Aquelas lágrimas escorriam na minha mão e pela primeira vez eu não senti só dor. Senti cura. Rejane ficou um tempo em silêncio. Depois se levantou, fechou a porta do quarto e se aproximou com cuidado. Abaixou o rosto até o meu ouvido e sussurrou: "Eu esperei o momento certo para te contar isso. Agora é a hora. A denúncia foi aceita. A polícia vai intimar o Edivaldo nos próximos dias. Ele não sabe ainda, mas está vindo. E a senhora vai ser protegida. Por mim, pela médica, pela lei." Ela fez uma pausa e apertou minha mão de leve. "Eu tenho fé. A senhora está voltando. A verdade está vindo junto." André ainda estava ajoelhado. Ele levantou os olhos, cheios d'água, e quase sem voz disse: "Ela mexeu de novo." E era verdade.
Meu dedo se moveu outra vez, como se dissesse a ele que eu ouvia, que eu sentia, que eu estava ali e que o perdoava. Ele encostou a testa de novo na minha pele e ficou assim por longos minutos, como se estivesse tentando colar de volta todos os pedaços do amor que tinham se partido pelo caminho. E eu, ali deitada, ainda presa, ainda cansada, comecei a perceber que meu corpo não era mais só prisão. Era também o lugar onde eu renascia. Lentamente. Um músculo por vez. Um perdão por vez. Rejane saiu do quarto sem dizer mais nada. Mas antes, olhou para mim com aquele olhar de promessa cumprida. E eu respondi como pude, com a lágrima mais silenciosa e carregada de gratidão que já deixei cair. Meu filho estava de volta. Eu também. E pela primeira vez desde aquela noite do chá, eu soube, com todas as certezas do mundo, que eu não ia morrer naquela cama. Edivaldo tentou manter a postura até o fim. A arrogância, a altivez forjada, os sapatos sempre lustrados, os cabelos com gel mesmo fora do horário comercial. Mas quando o papel da intimação foi entregue, com a letra fria da justiça, aquela capa toda rachou de um jeito que nem ele conseguiu conter. A informação correu pelos corredores do hospital, feito vento antes da chuva. Rejane entrou no meu quarto com os olhos arregalados e uma vibração que não cabia no corpo. Ele foi intimado, oficialmente, afastado do trabalho. A polícia apareceu na casa dele com um mandado. Não é mais só suspeita, é processo. Ela ficou me olhando com aquele sorriso que nasce do fundo do peito. A mão dela tremia, mas era de alívio. Doutora Berenice confirmou hoje cedo. Já temos registros de substância tóxica, testemunhos, exames e principalmente a sua reação, seu dedo, sua lágrima, seu silêncio. Eu fechei os olhos e por dentro agradeci. Não pelo castigo dele, mas porque depois de tanto tempo, a verdade finalmente tinha corpo, forma, voz. Horas depois, Thalita apareceu no hospital. Mas dessa vez não foi para o meu quarto, foi direto para a administração. A notícia da intimação tinha chegado nela como um golpe. Reagiu como sempre, tentando controlar, manipular, mentir. Dizem que chorou, que se jogou na cadeira e disse que não sabia de nada, que só fazia o que o pai mandava, que nunca quis mal à própria mãe, que era tudo um mal-entendido, mas ninguém mais acreditava. Naquele mesmo dia, Rejane e doutora Berenice foram chamadas para prestar depoimento formal. As duas sabiam o peso da responsabilidade, mas estavam prontas. Levaram anotações, horários, registros. Até o caderninho de Rejane, aquele que ela usava para escrever sobre mim, foi incluído no inquérito, e então chegou a minha vez. Não foi fácil. Ainda de cadeira de rodas, com os movimentos ainda limitados, me levaram para uma sala reservada no hospital, acompanhada por uma enfermeira e por uma policial. Meus olhos se mexiam mais. O dedo indicador já conseguia formar palavras simples, apontar letras, dar confirmações. Eu não podia falar, mas podia me fazer entender. E fiz. "Você quer denunciar seu marido?" perguntou a policial com voz firme. Eu pisquei uma vez. "E sua filha?" Uma piscada. "Você está consciente desde os primeiros dias da internação?" Mais uma vez, uma única piscada. Mas naquela hora, cada piscar era um estrondo. Uma pá de terra revirando uma verdade enterrada. Depois do meu depoimento, me levaram de volta para o quarto. André estava lá. Me esperava com o livro no colo e os olhos atentos. Quando me viu chegar, ficou de pé, nervoso. "Foi tudo bem, mãe?" perguntou. Eu mexi o dedo 2 vezes. Sim. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de emoção. Enquanto isso, Edivaldo desmoronava. A imprensa local começou a rondar a história, mas sem muitos detalhes. Ele foi afastado do cargo na distribuidora. Os vizinhos comentavam, cochichavam, evitavam contato. O homem que falava grosso no portão agora mal saía de casa. Thalita tentou se defender. Contratou um advogado, usou palavras bonitas. Disse que foi manipulada pelo pai, que só queria ajudar a organizar as coisas. Mas os depoimentos de Rejane e da médica eram claros. O diário, incontestável.
As gravações de visitas, os exames, tudo apontava para ela também. A cumplicidade entre pai e filha se esfarelou diante da possibilidade da cadeia. Ela o acusou diretamente. Disse que só seguiu instruções, que nunca preparou chá, nunca aplicou nada. Edivaldo ficou furioso. Disse que ela foi a mentora, que o pressionou. Um tentava afundar o outro. E eu assistia tudo com o coração em silêncio. Não por querer vingança, mas por não querer mais carregar o peso que me colocaram nas costas. Quando a médica me informou que eu teria alta, minhas mãos suaram. O hospital tinha sido meu cativeiro, sim, mas também meu refúgio. Foi ali que descobri a verdade, que me reconectei com André, que renasci. Rejane me ajudou a arrumar minhas coisas. Guardou meus documentos, ajeitou minha roupa, passou um batom claro em mim, dizendo: "Você vai sair daqui com dignidade, como uma mulher que não foi vencida." A despedida da equipe foi difícil. Até Silvinha chorou. Me deu um abraço tímido e murmurou: "A senhora me ensinou muita coisa sem dizer uma palavra." Doutora Berenice apertou minha mão com força, mas não falou muito. Só disse: "Você me deu coragem para agir. Obrigada por isso." André me levou para casa. A casa dele, que agora era nossa. Mas antes de ir para lá, eu pedi uma parada. "Você tem certeza?" Ele perguntou quando estacionei o olhar no nome do abrigo. Pisquei. Sim. No abrigo, o cheiro era forte, mas o ambiente era limpo. As paredes tinham pinturas de flores e frases motivacionais. Me levaram até o quarto da Dona Hilda. Quando entrei, ela estava sentada, olhando para a janela. Os olhos marejados, os cabelos mais ralos, me viu e não disse nada. Mas estendeu a mão, como quem esperava por mim há tempos. Eu fui até ela com dificuldade. André me ajudou a sentar ao lado. Ela segurou minha mão e apertou com firmeza. Não falou nada. Não precisou. Havia um reconhecimento silencioso entre nós. Um pedido de perdão, talvez. Um agradecimento. Ou só uma despedida entre duas mulheres que tinham sido descartadas pelas mesmas pessoas. Quando fui embora, olhei para trás. E ela ainda estava lá, me olhando. A mão dela no colo, imóvel, mas firme. Dias depois, Thalita tentou me visitar. Disse que queria explicar, que era arrependimento. Eu pedi a André que a recebesse no portão. Que dissesse, com toda a calma do mundo, que eu não queria vê-la. Que não havia raiva, nem vingança. Mas que eu escolhi não conviver com quem tentou me apagar da própria vida. Ela disse que entende, André me contou depois. Mas chorou muito. E eu, pela primeira vez, chorei também. Mas de alívio. Porque entender não basta. E nem sempre perdoar significa aceitar de volta. Às vezes, perdão é só a liberdade de não carregar mais. E eu escolhi ser livre. Os dias agora amanhecem mais calmos. Não tem mais o som das máquinas, nem a claridade agressiva do hospital. Acordo com o cheiro de café passado no coador de pano que o André aprendeu a usar, com o canto de um sabiá que resolveu fazer ninho no telhado da área. A casa é pequena, mas cheia de sossego. E depois de tanto barulho por dentro, eu aprendi a valorizar o silêncio que acalma, não o que sufoca. Já se passaram alguns anos desde que deixei aquela cama de hospital. Ainda carrego algumas limitações no corpo, mas nada que me impeça de viver. Caminho devagar, apoio nas paredes de vez em quando, sento para descansar quando o corpo pede. Mas tô viva, mais viva do que nunca. André mora comigo. Disse que não ia me deixar sozinha nunca mais. No começo, eu achava que ele dizia isso por culpa, mas com o tempo entendi. Era amor mesmo. Amor maduro, silencioso, daquele que não precisa ser anunciado. Ele me leva nas consultas, faz compras, cozinha arroz que ainda gruda um pouco na panela. Mas eu finjo que tá ótimo, porque é feito com cuidado. A gente construiu um lar. Só nosso. Sem medo, sem grito, sem desprezo. E nessa paz, o tempo foi ajeitando o que dentro de mim ainda estava fora do lugar. A justiça seguiu seu curso. Edivaldo foi condenado por tentativa de homicídio.
Cumpriu pena preventiva, depois perdeu o emprego e os amigos. Quando saiu, desapareceu da cidade. Thalita respondeu em liberdade, mas nunca mais se aproximou. Tentou mandar carta, depois mensagem através de André. Eu pedi que não insistisse. Algumas pontes, quando caem, é melhor deixar em ruínas. Não por raiva, mas por respeito ao que sobrou de pé. Mas a vida, com sua forma torta de costurar o que rasga, me trouxe um presente. Pequeno, barulhento e cheio de vida. A neta, filha da Thalita. Uma menina de olhos castanhos escuros e cabelo que vive preso num rabo de cavalo. Chama-se Manuela. Vem me visitar nos fins de semana. Corre pelo quintal, inventa histórias, desenha minhas mãos com giz de cera e diz que quando crescer, quer ser igual a mim, que sou forte igual pedra e doce igual bolo de fubá. Quando ela me chamou de vó pela primeira vez, eu quase desabei. Porque ali, naquela palavra dita com doçura, uma doçura que a mãe dela nunca teve comigo, eu senti que algo tinha voltado para o lugar, como se o tempo me devolvesse, de um jeito delicado, aquilo que tinha tentado me tirar. Manuela não sabe tudo o que aconteceu, e nem precisa. Ela me conhece pelo cheiro do bolo de laranja, pelos dedos que coçam quando encosto no barro da hortinha, pelo carinho que coloco nas histórias que conto para ela. E isso basta. Às vezes, sento no quintal com ela no colo e olho para o céu. Penso no passado, naquela mulher que fui, silenciosa, submissa, tão acostumada a não ser ouvida que já nem percebia mais o quanto doía. E lembro da noite do chá, do gosto metálico, da escuridão. Lembro da dor de escutar que eu era um peso. Lembro do veneno nas palavras da minha filha e da frieza calculada do homem com quem dividia a vida. Lembro da primeira lágrima que escorreu no hospital, do toque da Rejane, do piscar de olho que foi a minha única arma, da fé que ela teve em mim, do caderninho com a nossa história escrita escondido nos bolsos do jaleco. Lembro do André, com a cabeça encostada na minha mão, pedindo perdão sem saber que já estava perdoado antes mesmo de terminar a frase. Lembro da Dona Hilda apertando minha mão pela última vez, sem dizer uma palavra, como quem entende mais do que fala. E aí, com o coração quieto, penso, eu não mudaria nada. Porque foi ali, entre tubos e vozes, que eu morri de um jeito e renasci de outro. Porque a pior morte é a de quem acha que ninguém está ouvindo. E eu fui ouvida, mesmo sem falar. E hoje, enquanto balanço levemente na cadeira de ferro do quintal, com Manuela encostada no meu ombro e o sol batendo no meu rosto já cheio de marcas, eu sei. Valeu a pena continuar. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos.